Eu juro que eu achei que eu ia falar que, pô, esse talvez tenha sido o pior jogo que eu vi do Corinthians na minha vida. Eu pensei que eu ia diminuir as vezes que eu ia falar isso, mas rapaziada, meu Deus. Novamente, parabéns pra você, parabéns pra mim e parabéns pra toda a nação corintiana que assistiu esses 90 minutos de Racing do Uruguai e Corinthians. Parabéns. Você é um guerreiro, eu sou um guerreiro, nós somos assim. Cara, um lugarzinho no céu tá guardado, velho. Tá guardado. Jesus, meu Deus. O que foi? Quando eu vi o juiz dando 4 minutos de acréscimo no segundo tempo, eu não fiquei puto, não fiquei nervoso, porque eu falei, meu Deus, mano, a gente ainda vai tomar um gol nesse jogo. Eu fiquei chateado porque eu falei, cara, eu ainda tenho que ver mais 4 minutos de Racing do Uruguai e Corinthians. Eu falei, Jesus, não acaba nunca, é infinito esse jogo. Nada faz acabar. O Corinthians é craque em passar dificuldade com times horríveis. É craque. Gente, o Racing do Uruguai, eu ouso a dizer que talvez seja pior que a UCV. Talvez não, talvez sim, mas aqui, ó, é ali, é no detalhe. Dois times horríveis em competições sul-americanas que o Corinthians suou sangue pra ganhar. O Corinthians suou sangue pra ganhar da UCV lá na Venezuela e na Neoquímica Arena pela Libertadores. O Corinthians suou sangue pra ganhar do Racing do Uruguai na Arena e hoje também. Um jogo pavoroso do Corinthians. Pavoroso. E é um jogo, mais uma vez, que escancara o tanto de problemas que o elenco do Corinthians tem. Gente do céu, meu Deus. Cara, eu perdi aí, sem brincadeira, umas horas de vida, mano. Meu corpo morreu um pouquinho vendo o jogo de hoje, porque foi terrível, Jesus. Vamos falar um pouquinho do que foi o jogo hoje. É pouquinho mesmo, porque não foi nada o jogo. Então vamos lá, rapaziada. Vamos falar dessa partida. Se inscrevam no canal, sejam bem-vindos. Canal do Torcedor Corintiano. Deixa seu like, ativa o sininho, se inscreve no canal. De todos os males, o Corinthians ainda segue vivo na Sul-Americana. É isso. É o que dá pra comemorar no jogo de hoje. O Corinthians segue vivo na Sul-Americana. Cara, falar do jogo de hoje é o seguinte. O Corinthians entrou com o time reserva. Ponto. Time totalmente reserva. Só tinha o Hugo Souza de titular. E o Corinthians conseguiu fazer um primeiro tempo. Cara, assim... eu não tenho adjetivos pra dizer o que foi o primeiro tempo do Corinthians. O primeiro tempo do Corinthians foi nojento, foi tenebroso, foi horroroso, foi assustador, foi vexaminoso, nem sei se existe, foi criminoso com o seu torcedor, foi humilhante pro seu torcedor, foi todos os adjetivos que vocês quiserem usar para uma conotação ruim. Todos foi o primeiro tempo do Corinthians hoje. O Racing do Uruguai, ele não é ruim. Ele é terrível. Quando eu olho e falo, mano, o Racing do Uruguai tá na Sul-Americana. Se o Racing do Uruguai tá na Sul-Americana, qual é o nível do futebol uruguaio? Porque o Racing do Uruguai é... meu Deus! O Léo Maná, que é horrível, seria titular, faixa de capitão, camisa 10 do Racing do Uruguai. Isso pra você ver o nível. O Charles seria volante titular do Racing do Uruguai. O Alex Santana seria titularaço, craque de bola, monstro sagrado. Monstro sagrado. Do Hugo, lateral esquerdo Hugo, seria titularaço do Racing do Uruguai. E o Corinthians, com seu time reserva, não conseguiu fazer nada contra o Racing. Mentira, fez uma coisa, uma batida de falta do Romero que o goleiro se matou para fazer uma defesa simples. Eu nunca vi um meio de campo, Charles, Rian e Alex Santana, tocarem tanto a bola pro lado e para trás.
Os caras não conseguiam dar um passe pra frente, mano. Não conseguia fazer uma jogada de progressão. A bola não chegava no ataque passando pelo pé dos caras, mano. Era tudo bola esticada pelo zagueiro. Era os laterais dando a louca e infiltrando. Era chutão pros atacantes brigarem. E, mano, não existia o jogo no primeiro tempo, velho. O Romero... Porra, Romero, caralho, velho. Se você não consegue jogar um jogo desse, fica difícil, mano. Fica difícil, velho. O Thales, uma tiriça absurda, não vai. A bola não chega pro Hector. E na defesa, mano, a defesa do Corinthians hoje parecia uma defesa de seleção, porque como é que você vai sofrer contra um time tão horrível? Eu não lembro do Hugo fazer uma defesa. Eu acho que ele não fez. E assim... Pô, rapaziada, eu sei que os caras é ruim, mano. Mas contra o Racing do Uruguai, não dá, mano. O Charles tem que conseguir jogar, mano. O Rian tem que conseguir jogar. O Alex Santana, o Thales, o Léo Maná. Esses caras têm que conseguir jogar contra o Racing, velho. Porque se eles não conseguem, eles não servem pra estar no Corinthians. E não me venha com papo de entrosamento. Ai, não tem entrosamento. Meu irmão, o Racing do Uruguai é pior do que time de várzea, velho. Os times de várzea que jogam os campeonatos top aqui de São Paulo são melhores do que essa bosta que é o Racing do Uruguai. E o time do Corinthians sofreu. E não sofreu só com as reservas, não. Porque no intervalo entraram alguns titulares. Carrilho, Yuri Alberto, entrou Coronado. No restante do jogo entrou o Maicon, que é um titular agora, infelizmente. E o time melhorou? Melhorou, mas mesmo assim... sofrendo pra criar jogadas, se matando pra infiltrar um time horrível do Racing. O gol do Corinthians reflete claramente o quão horrível foi o jogo. Rapaziada, olhem o gol do Corinthians como é horroroso. É uma bola que chega pro Carrilho, que corta pro meio, a bola adianta, o zagueiro trava, ela espirra, vai pro meio da área, a zaga dos caras afasta toda estabanada, ela volta na entrada da área pro Bidu, que dá de bico horrível, a bola ainda desvia no meio na defesa, e vai rasteira pro gol como se não quisesse entrar. É horrível o gol, é esse o gol. E foi o mais perto que o Corinthians chegou. O goleiro dos caras fez uma defesa do Romero e buscou essa bola no fundo da rede. No resto do jogo, não fez mais nada. E não tenho que reclamar de arbitragem, reclamar disso. O Corinthians sofreu para ganhar do Racing do Uruguai. E aí, rapaziada, uma coisa é a seguinte. Perdemos o final de semana pro Mirassol. Beleza. Popou os caras hoje. Jogou 45 minutos, rapaziada. Vamos falar a verdade. 45 minutos contra o Racing é ritmo de treino. Final de semana pega o Santos dentro de casa. Tem que atropelar o Santos. Vai fazer isso? Duvido muito. Se ganhar de 1-0 sofrido, erga as mãos pro céu e agradeça. Passar por cima do Santos, eu duvido. Mas esses caras têm que jogar bola, rapaziada. Não tem como. Não tem como. A partida de hoje foi tenebrosa, mano. Tenebrosa, velho. Destaques positivos num jogo desse, não tem como trazer, mano. Um cara que é destaque positivo num jogo desse, ele não fez mais do que obrigação. O pior são os destaques negativos num jogo desse. O pior é o seu Léo Maná ser horrível, o Charles horrível, o Alex Santana horrível, o Thales Magno não conseguir dar um drible numa zaga horrível, o Romero, destaque negativo, o Hector não fazer nada, o Rian, dificuldade absurda. Isso é destaque negativo, é o Yuri entrar e não conseguir fazer uma jogada pra cima da zaga dos caras. Destaque negativo tem pra caramba. Destaque positivo, eu vou falar o quê? Bidu que fez o gol, o Choca que foi mais ou menos, e que talvez vá ser o zagueiro titular, ou mereça mais oportunidade do que Kaká, do que Félix Torres. É isso. O destaque positivo foi o Hugo, que ficou dentro de campo olhando aquele jogo falando, eu imagino a cabeça do Hugo, ele tipo, caralho, mano, puta que pariu. A bola não vem aqui, eu não participo do jogo, beleza, mas eu sou obrigado a ficar assistindo 90 minutos disso aqui. Não sei se tava ventando, se tava frio, mas imagina, um ventinho frio, puta que pariu. Podia muito bem ter metido um migué e falado, professor, senti, mano, ficar em São Paulo aqui, pelo menos em casa, podia estar fazendo qualquer coisa aqui, ó, não ia fazer falta nenhuma. Classificação na Sula. Corinthians passa o América de Cali, era aquilo, se tivesse ganhado em casa do América de Cali, tava classificado já. Ia no último jogo só definir se passa em primeiro e em segundo. Agora a questão é, o Corinthians se passar, passa em segundo.
porque tem que tirar um saldo de gols pro Huracan que não vai tirar. Então é ir pra Argentina, vencer o jogo, porque esse Racing não vai ganhar do América de Cali, não vai empatar com o América de Cali lá, não vai, esse time do Racing é horrível. Então tem que ir pra Argentina, ganhar 1-0 é um resultado excelente, é o que a gente precisa, passar em segundo para jogar uma pré-fase de mata, não vai nem para as oitavas direto, ter um pré-mata para aí sim ir para as oitavas, é isso que o Corinthians tem agora na Sul-Americana. E rapidamente, sobre o jogo é isso, rapidamente só falar sobre a questão que eu falei no último vídeo sobre o Corinthians estar na boca dos noticiários policiais, né? E agora saiu a mais nova aí, que a Polícia Civil, né? O inquérito aponta que a Vaidbet, o esquema lá envolvendo a Vaidbet, empresa terceirizadas, agora uma dessas empresas tem esquema correlacionado com o PCC, Primeiro Comando da Capital. E assim, falaram que o Corinthians, como instituição, provavelmente é vítima nisso, mas muito provavelmente as pessoas que trabalham no Corinthians como pessoas físicas, não. É absurdo você ver que o Corinthians foi colocado numa situação dessa. Ao invés de a gente estar aparecendo em Globo Esporte, em Jogo Aberto, em Donos da Bola, em ESPN, Sport TV e tudo isso mais, pelo futebol que o Corinthians não joga, que beleza, tá aí, dá pra aceitar. O Corinthians tá aparecendo no Datena, no SPTV, no Jornal da Record, no Fantástico, no Jornal Nacional, porque a gente tem envolvimento com o crime organizado. A gente, quando eu digo, são as pessoas que lá dentro trabalham. Esse inquérito envolvendo a Vaidbet, ele tem que acontecer o mais rápido possível para que a gente elimine essas laranjas podres do clube. Eu acredito que um dia a gente vai conseguir eliminar todas? Não, não acredito. Isso daí tá enraizado lá. Mas se eu não acreditar que a gente vai conseguir melhorar, vai chegar uma hora que eu vou desistir de acreditar e torcer e viver pelo Corinthians. Eu tenho que acreditar que em algum momento alguma pessoa que queira o bem do clube vai fazer alguma coisa lá e vai mudar a situação. Porque senão, caso contrário, o que eu vou esperar? O que eu vou acreditar? O Augusto vai ter a votação do impeachment dele no final do mês e de verdade eu acho que muito dificilmente o Augusto não cai e talvez, muito provavelmente, isso seja o ideal agora pro Corinthians. É isso, rapaziada. Agradeço demais a todos vocês que chegaram até aqui. Um forte abraço. Espero vocês domingo contra o Peixonautas. Vamos com tudo, vai pra cima e vai Corinthians!